Bom dia. Então, uma manhã com vento maravilhoso, né? Glória a Deus. O Senhor está entre nós, amém? Nós vamos ler aqui que o Senhor diz em Apocalipse que Ele passeia no meio dos candeeiros, né? Esses candeeiros são as igrejas. Tu estás entre nós, Senhor. Para nós isso seria e deveria ser suficiente. E o é, Senhor. Continua a nos falar, Pai, pelo Teu Filho, a quem Tu constituíste herdeiro de todas as coisas, e por quem hoje Tu fala através do Teu Espírito a nós, Senhor. Nos dá olhos para ver, Senhor, como nós louvamos aqui. Vê aquilo que nós não enxergamos, mas que Tu vê perfeitamente, Senhor. Tua visão é perfeita. Não há sombra. Teus olhos veem as profundezas de qualquer lugar e qualquer pessoa, Senhor. Teus olhos veem situações futuras para nos livrar e presente para nos guiar, Senhor. Por isso nós te rogamos, continua entre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 11h10. Estamos bem. Vai ter feijoada, né, para alguns que se voluntariaram e dar um nome para depois pagar. Estranho isso, né? Você se voluntaria para dar um nome, né, depois você paga, né? Glória a Deus. Queridos, os evangelhos, eles são, na sua totalidade, Mateus, Marcos, Lucas e João, algo que Jesus ensinou, falou e fez. Dos 4 evangelhos escritos, que fizeram esses relatos, 2 viveram com Jesus, foi Mateus e João. Os outros, Marcos e Lucas, fizeram um relato a partir de testemunhas que conviveram com Jesus e outras não. Jesus, ele não determinava o que seria escrito nesses 4 evangelhos. Mas há um livro na Bíblia que acontece o inverso. Jesus narra e outro escreve o que ele está falando. Ou seja, nós vamos ver um livro que não se trata de uma observação e descrição dos acontecimentos, do que Jesus ensinou, falou e fez, mas daquilo que ele está determinando que seja escrito e registrado. Isso tem um peso diferenciado. Jesus não deixa à margem daquele que vai escrever as interpretações. Ele diz o que vai ser escrito e mostra o que deve ser registrado. Nós estamos falando do Apocalipse. Livro muito evitado por muitos, né? As palavras ali escritas no livro de Apocalipse e seus acontecimentos, eles são palavras direcionadas para serem escritas e acontecimentos que o próprio Jesus declara para o escritor, que é o João, o que deveria ser registrado. Quando você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus não determina as coisas que ele tem que escrever. Jesus não diz, olha, anota isso, como eu brincava antigamente, hoje eu já estou bem melhor, né? Jesus não falava, anota aí, Mateus. Isso é no The Chosen, né, que fala lá, né? Mas a Bíblia não relata isso. Mas Apocalipse, ele tem uma singularidade acerca disso. Jesus não só diz para o João que tem que ser escrito, mas ele mostra os acontecimentos que João tem que escrever e registrar. Qual é o objetivo do livro de Apocalipse? O objetivo está em capítulo 1, versículo 1. Eu queria que você abrisse o livro de Apocalipse, ou no livro de Apocalipse, para que você possa confirmar essas palavras que eu estou lhe trazendo. Quem nunca abriu com medo, pode abrir sem medo.
Eu tenho mais medo de algumas outras passagens que Jesus declara e aqueles que registraram no Evangelho do que o próprio livro do Apocalipse. Por exemplo, naquele dia muitos dirão, meu nome, Senhor, Senhor, em teu nome nós, e ele vai dizer, nunca vos conheci. Esse versículo me dá mais medo do que muitos versículos do Apocalipse. Porque eu não quero estar entre esses, em nome de Jesus, nem você vai estar. Apocalipse 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o livro de Apocalipse, ele trata dos acontecimentos que ainda iriam acontecer, mas é uma revelação de quem? De Jesus Cristo. Amém? Está aí na sua Bíblia? Então, não tenha medo de ler um livro que revela a pessoa de Jesus. Vai aqui uma observação. Há algum tempo atrás, eu fiz uma leitura do Apocalipse, e raros são os capítulos, raros, salvo engano, 2 ou 3 no máximo, que não fazem uma referência a Jesus. Todos os outros capítulos fazem uma referência a Cristo. Seja cordeiro, seja leão, seja o vencedor, sempre um capítulo de Apocalipse, salvo engano, 2 ou 3, não fazem referência a Jesus. Então, o livro do Apocalipse, assim como de Gênesis a Apocalipse, o tema central é Cristo, aleluia. Amém? Perceba que o objetivo é revelar o Filho através de suas palavras nesse livro. E essa revelação não deveria ficar exclusivamente para quem está escrevendo, que é o apóstolo João, que foi apenas um meio, mas aos seus servos, como diz Apocalipse 1, inclusive a nós. Então, ele foi escrito para nós, amém? Para nós lermos e termos a revelação de Jesus, ou das palavras que Jesus mandou João registrar. No capítulo 1, ainda, versículo 3, ele diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Para aqueles que acham que Jesus vai demorar e acham que nós não estamos vivendo nos últimos dias, vou lhe dar duas referências. No dia do Pentecoste, Pedro, ao se levantar com os 11, ele diz assim, queridos, o que está acontecendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Está iniciando agora a profecia de Joel. E o que é que Joel diz? E acontecerá nos últimos dias. Então, os últimos dias começaram com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. E continua até hoje. Então, nós vivemos os últimos dias. O problema é que nós somos imediatistas, né? E nós não sabemos muito bem trabalhar com essa questão de tempo. Inclusive, administrar o tempo é um dom, né? Eu queria ter esse dom. Administrar o tempo que você tem. Mas vamos lá. O Senhor diz, aqui não é João quem fala, felizes, abençoados aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras escritas neste livro, pois o tempo está próximo. Eu vou dizer para você, aproximadamente entre 90 e 95, depois de Cristo, é que Apocalipse foi escrito. Mas quem disse que o tempo está próximo não foi João, foi Jesus. Então, significa, irmãos, que nós precisamos entender uma coisa aqui. Primeiro, ler e ouvir as palavras que estão escritas neste livro, que nós vamos ler daqui a pouquinho. São bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e que guardam. Porque Jesus disse, o fim está próximo. Então, Jesus nunca mentiu. Mentiu? Alguém se atreve a dizer aqui que Jesus mentiu? Nunca mentiu, né, Neuza? Neuza agora fez um olhar para mim. É isso mesmo, Neuza. Exatamente esse olhar. De jeito nenhum. Que loucura é essa de William? É verdade, é loucura. Jesus sempre está certo. E ele disse, o tempo está próximo do fim. Vamos lá. Uma informação muito importante nos é dada também em Apocalipse 1, versículo 13 e 20. Eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia. Apocalipse 1, 13 diz assim, e no meio dos candeeiros, foi a visão que João teve e registrou, havia um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Que visão linda João teve de Jesus, né? Ele estava caminhando aonde? No meio dos 7
candeeiros. E o versículo 20 diz quem são os candeeiros. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem anda no meio das 7 igrejas? Quem anda no meio da sua igreja? Jesus. Ele está entre nós? Amém. Não guarde isso que eu estou lhe falando agora. Porque, segundo o que nós vamos ver, neste contexto, não significa que ele não se revela com a sua glória entre a sua igreja, ou no meio da sua igreja. Mas o contexto aqui é Jesus dizer para nós, como igreja, eu ando no meio da minha igreja e conheço as suas obras. O contexto aqui não é Jesus revelar a sua glória no meio da igreja, mas nós vamos ver, é revelar os nossos corações. Eu não tenho a intenção de entrar em temas e visões e revelações que ainda não estão totalmente claras para nós no livro de Apocalipse. Mas as que estão reveladas e claras, nós podemos entrar. Amém? Não vou entrar em temas como o que vai acontecer no milênio, vai ter... Não é esse o objetivo. Eu até não tenho ainda, graças a Deus, essa resposta. E não sei se alguém a terá. Mas as que estão claras, podemos trabalhar com elas. Esse é o objetivo nessa manhã. Amém? Antes de entrarmos no tema que eu quero colocar para você, dentro do livro de Apocalipse, faz-se necessário deixar claro que Apocalipse foi escrito às 7 igrejas, ou aos que se diziam igrejas naquela época, e não aos incrédulos. Você entendeu isso? Quando João teve a visão, Jesus diz, escreve isto, tudo que tu ouvirás e verás, às 7 igrejas enviarás. 7 igrejas à época. Porém, presta atenção a isso, Apocalipse, este livro, assim como todos os outros, ele ultrapassa gerações e chega até nós nos dias de hoje. Quem crê nisso? Amém? Senão nós teríamos que jogar fora toda a Bíblia. Mas, como nós estamos vivendo os últimos dias, como você já concordou com as Escrituras, não foi comigo, essas palavras são para nós hoje. Porque a palavra fala que Jesus diz aos seus santos. Então, para nós foi direcionada essas palavras, para a sua igreja. Depois dos evangelhos, e com exceção de algumas poucas passagens no livro de Atos e nas cartas paulinas, é em Apocalipse que encontramos Jesus novamente falando na primeira pessoa. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós vamos ler e ouvir diz a nosso respeito. Foi direcionada para nós. Amém? E nós como igreja. Podemos parar e continuar orando aqui um pouquinho? Porque são palavras fortes que nós vamos ler aqui acerca de uma das igrejas que o Senhor escreveu. E que eu creio que tem muitas lições para nós. Mais uma vez, Senhor, Tu que está entre nós aqui, Tu que estás andando no meio aqui da Tua igreja, Senhor. Pedimos que Tu abra os nossos olhos mais uma vez, Pai. Se há revelação, só vem pelo Teu Espírito. Não há outra maneira de nós, homens e mulheres, termos a menor revelação acerca das Tuas palavras, mesmo claras. Pois pode haver várias interpretações, mas só tem uma visão celestial plena, que é Tua. E assim nos submetemos a ela, Senhor. Abre os nossos olhos, em nome de Jesus. As 7 igrejas estavam numa região da Ásia Menor. Eu preciso contextualizar para você. Que atualmente pertence a uma região da Turquia. Pasme, totalmente influenciada pelo islamismo. Distante do Senhor. Presta atenção, entre essas 7 igrejas estava a igreja de Éfeso, que Paulo pastoreou, Timóteo pastoreou e João, nos últimos dias, ainda pastoreava. Só que hoje não existe mais nenhuma expressão forte de nenhuma dessas igrejas naquela região. Nos interessa hoje, nessa manhã, a mensagem dada à última igreja, a 7ª, a Laodiceia. O apóstolo Paulo, ele faz 2 referências ao Laodicenses na epístola aos Colossenses. Se você quiser anotar, Colossenses capítulo 4, versículo 13.
para mostrar para você que Paulo conhecia bem esses irmãos. Colossenses 4,13, Paulo diz, e dele, falando de Epáfras, dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. O versículo 16, ele faz mais uma menção aos laodicenses. Ele diz, uma vez lida essa epístola dos Colossenses, perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses. E a epístola dos laodicenses, leia-se igualmente entre vós. O que é que Paulo está dizendo? Essa epístola, vocês, colossenses que estão recebendo, depois mandem para os de Laodiceia. Eles têm outra lá, carta, que vai mandar para vocês lerem. Não se sabe que carta ou epístola é essa que Paulo mandou para os de Laodiceia. Alguns dizem que foi a epístola aos Efésios, mas nós não podemos afirmar. Como não podemos afirmar, ficamos por aqui. Mas Paulo fala duas referências aos laodicenses, significa que eles eram bem conhecidos dos apóstolos. Então, deixa-me dar um contexto da igreja, ou daquela região, onde a igreja de Laodiceia estava inserida. Isso é importante para você saber. Essa cidade também era localizada numa intensa rota comercial. Preste atenção. Ela possuía muita atividade bancária e industrial. Ela era muito rica. E produzia um pó chamado pó frígio. Aí os da oftalmologia, eu estou vendo aqui um deles, não sei se conheceu esse pó frígio, mas, à época, era muito conhecido e utilizado na fabricação de colírios, conhecido, à época, na região e, praticamente, na terra ali conhecida da Ásia Menor. Eles também produziam uma lã negra, muito comercializada, muito conhecida, de fina qualidade. Diz os historiadores da cidade de Laodiceia, que, à época, ela era hoje seria conhecida como a França da moda, para você ter uma ideia como era conhecida e rica essa cidade. Ela foi destruída por um terremoto no ano de 60 depois de Cristo. É um contexto histórico aqui. Para você ter uma ideia que, como eles eram ricos financeiramente, Roma ofereceu dinheiro para elevar a cidade, para reestruturá-la. Os habitantes disseram, não, nós não precisamos, nós já temos o suficiente. Então, era uma cidade que tinha, além da lã negra, muito conhecida e vendida, um sistema bancário muito rico e próspero, e tinha ainda esse colírio, que tinha uma faculdade de medicina à época, lógico, não era como o de hoje, mas que produzia esse colírio. Mas vem aqui também uma informação muito importante da região. Essa cidade ela estava localizada entre Hierápolis e Colossos. Elas eram conhecidas por dois tipos de águas, essas duas cidades. Hierápolis produzia, lógico, no seu solo, água termal. Colossos, pelas montanhas, vinha água fria. Dizem alguns historiadores, isso não é muito fácil de provar, né? Mas dizem, que essas duas águas se juntavam aonde? Em Laodiceia, pelos arquedutos que chegavam até essa cidade, e transformavam essa água quente e fria em uma água morna. Interessante isso, né? Saindo do contexto histórico, porque é cansativo para alguns, mas importante para nós conhecermos a fundo essa cidade. E por que o Senhor falou à igreja dessa cidade? Vamos ao texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 22. Eu não tenho intenção, queridos, de exaurir esse tema, até porque eu entendo que há muitas lições da parte do Senhor para nos dar. Mas eu iria ministrar uma outra palavra onde o Espírito Santo me direcionou e me trouxe para esse texto de Apocalipse, e aqui eu fiquei, não consegui sair. Capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, João. Isso é para nós. Amém? Não estou dizendo que nós somos de Laodiceia, mas somos a igreja. Amém? Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem disse isso foi Jesus.
Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Que privilégio, Senhor. Assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido aqui? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia significava julgamento dos povos, ou justiça do povo. O que nós podemos tirar desse texto? Presta atenção. Olhe para mim, tá? Conheço as tuas obras. Significa que assim como o Senhor expressa em outras igrejas, nas 6 anteriores, Ele conhece aquilo que fazemos. Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Jesus conhece as nossas obras. Porque Ele está perto. Ele está no meio. Segundo o que eu posso tirar do texto, segunda conclusão aqui. O Senhor traz um diagnóstico, que essa igreja não era nem quente, nem fria. Quem diagnosticou isso? Foi João? Pelo contrário. João achava, assim como todos os outros habitantes da região, à época, que Laodiceia era, perfeita. Terceiro, o Senhor Jesus, pasme, Ele não julga a condição do estar quente ou frio. Ele não julga que estar frio era uma coisa ruim. Não estou querendo dizer que estar frio aqui, nós vamos ver isso, significa frieza espiritual. Jesus, Ele não quer que sejamos frios espiritualmente, sim ou não? Sim, Ele não quer. Ele quer que sejamos fervorosos, amém? Cheios do Espírito Santo, batizados no fogo e pelo fogo, amém? Nós temos ensinado isso entre nós, mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, está diagnosticando, que a condição da igreja seria melhor ser quente ou fria. Não fica claro, é a quarta conclusão, o que seria, na verdade, uma dessas duas condições. Não está claro o que seria quente ou frio. Jesus não deixa claro isso aqui. Deixa? Não deixa. Ele apenas diz, vocês não são nem quente, nem frio. Vocês são o quê? São mornos. Jesus não está julgando aqui a condição de estar quente ou frio. Ele até diz, quisera que vocês estivessem quentes ou frios. Por quê? Quando você toca em algo gelado, há alguma dúvida que está gelado? E quando você toca numa panela quente, ninguém esquece, né? Somente quando bate essa parte aqui, essa região, né? Não é não? Essa região aqui parece que é sensível, né? Você toca a mão, mas toca aqui, quem já se queimou aqui nessa parte? Meu Deus, você nunca vai esquecer que aquela panela, ou aquela colher, etc., estava quente. Não há dúvida na condição de estar frio ou quente. Jesus disse, era melhor vocês terem uma condição clara, definida. Ok? O gelo, se pudéssemos conversar com ele diria, peraí, eu sou frio, rapaz, fica tranquilo. Se a gente pudesse conversar com o fogo, ele dizia, peraí, fica tranquilo, eu sou quente. Eu sei o que sou. E o que sou é verdadeiro. Mas Jesus está dizendo, olha, porque vocês não são nenhuma, nem outra coisa, eu vou vomitar vocês da minha... Mas presta atenção ao que Jesus diz. Vamos voltar para o texto.
Versículo 15. Conheço as tuas obras. Isso aqui é o ponto central. Nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. De novo, eu não estou dizendo que este texto está dizendo de frieza espiritual e que Jesus está dizendo, quem dera vocês fossem frio espiritualmente. Estou dizendo? Não. Jesus está dizendo? Não. Mas olha a continuidade do texto. Baixa teus olhos e olha comigo. Versículo, vou ler de novo do 15. Conheço as tuas obras e sei que você não é quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Versículo 17. Pois dizes, vou vomitar da minha boca? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas nem sabes que tu és o contrário disso. Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que Jesus está dizendo? Eu vou vomitar vocês, porque vocês não são uma coisa nem outra. Pois vocês dizem que são rico, não tem falta de nada, mas que, na verdade, essa condição que vocês vivem não é verdadeira. Vou vomitá-los da minha boca. O que Jesus viu que os laodicenses não viram? Me diga. Eu vou ajudar você. A real condição que eles estavam vivendo. Jesus viu o que eles não enxergavam de si mesmos. Eles tinham uma aparência de uma temperatura, mas eles eram de outra temperatura. Essa mistura gera a mordidão. Você achar que é, quando na verdade você não é. Jesus está dizendo isso para a igreja e traz à tona a real condição daqueles queridos irmãos, tão preciosos que Jesus escreve para eles. Vocês estão comigo? Jesus não está julgando a água fria que desce, muito menos elogiando a água quente que vem, mas está dizendo, vocês acham que estão frios, mas não estão. Vocês acham que estão quentes, mas não estão. Vocês acham que estão em uma condição, mas vocês estão em outra situação. Essa diferença na elétrica chama diferença de potencial, né? Na verdade, a química chama de mordidão. Você não é uma coisa e nem outra. Mas você acha que é algo e Deus disse, você não está vivendo assim. Você acha que está assim, mas a tua real condição não é essa. Por isso, vou vomitar-te da minha boca. Você consegue enxergar isso no texto? Amém? Traz paz ao teu coração. A segunda situação em relação a essa mordidão que Jesus fala, nós podemos tirar do texto que existe uma diferença no coração em relação a Cristo para esse povo aqui. Existe uma indiferença. E nós vamos trabalhar um pouco acerca disso aqui. Mas, queridos, diferentemente das outras igrejas, presta atenção, elas receberam, as 6 anteriores, advertências do Senhor, com expressões do tipo, tenho, porém, contra ti. Não encontramos essa expressão para a igreja de Laodiceia. Veja que coisa interessante. Eles não estavam, os de Laodiceia, aceitando heresias. Jesus não deixa claro para João e para nós que eles não estavam enfrentando adversidades com falsos mestres. Não está escrito que eles estavam enfrentando dificuldades com falsos apóstolos. Jesus não deixa claro para João que eles estavam com obras moralmente reprováveis. Se não está claro, eu não posso dizer
que essas palavras de Jesus sobre a mordidão está ligado a isso. Heresias, dificuldades com falsos profetas, obras reprováveis. Mas Jesus diz, vocês estão se vendo assim, mas na verdade, eu os vejo de outra maneira. E essa maneira precisa ser corrigida. O Senhor veio com uma palavra de correção para aquela igreja, na essência da vida dela, de como ela estava se achando diante dele. Essa é a condição de Laodiceia. A reprovação deles tem uma das expressões mais fortes, como eu lhe falei, do Novo Testamento. Vocês estão cegos, pobres, miseráveis e nus. Aí vem o tiro de misericórdia, que eu nem sei se eu posso falar isso. Vomitar-lhe-ei, né? Eu acho que é isso. Vomitar-lhe-ei da minha boca. Que coisa terrível. Mas qual era o pecado dessa igreja? Quem pode abaixar os olhos, olhar no texto e me responder? William, o pecado desta igreja era esse. Qual era? Eu vou dizer para você, vou lhe ajudar. Vai correr nos olhos aí. Eles estavam se achando suficientes, quando eles estavam em Cristo insuficientes. Simples. Eles estavam achando que, à medida que eles estavam vivendo ali, as condições que eles viviam, eles tinham tudo. Mas Jesus disse, olha, vocês não têm nada. Porque vocês acham que estão assim, e não estão, eu vou vomitá-los na minha boca. Qual era o pecado dessa igreja? É claro. Eles estavam recebendo doutrina de Jezabel? Não. Estavam com alguma heresia? Não. Mas estavam achando que estavam bem, quando estavam mal diante do Senhor. Eu tenho alguns conselhos para lhe dar. Na verdade, Jesus tem conselhos para nos dar. Mas eu quero parar mais uma vez aqui. Eu conheço Satanás, nós conhecemos, sabemos que ele é um acusador de primeira. Não precisa da nossa ajuda. Mas o que Jesus está dizendo aqui são palavras que vão vir para nós, para nos guiar ao arrependimento, a mudanças de atitude diante dele e para com ele. Pai Santo, mais uma vez, nós repreendemos todas as setas malignas, toda a distração dos nossos corações e mentes. A tua palavra venha como fogo sobre nós, para queimar toda a palha, Senhor. Pai, também venha como espada que ela é de 2 gumes, e agora ela divida alma, espírito, juntas e medulas, nossos pensamentos, em nome de Jesus, Senhor. Queremos estar livres para sermos denunciados pela tua palavra, porque assim sendo, tu vai nos guiar ao arrependimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Já estou me sentindo quente, não, mas estou brincando aqui. Não seja morno. Chegamos aqui, irmãos, ao ponto principal, que é justamente essa questão da mordidão, de ser morno. E nós já vimos aqui, que eles achavam que estavam em uma condição, mas o Senhor revela a real condição deles. Aqui eu preciso fazer uma comparação, tá? Quem trabalha em empresa aqui privada, eu acredito que as públicas também têm, né? Um questionário que as empresas fazem da seguinte maneira. Eu não sei se é a cada 2 meses, 3 meses, é anual. O questionário é o seguinte, eu acho que a tua empresa lá faz isso, Léo, que é assim, dá um questionário para o funcionário com perguntas a respeito dele mesmo, para ele responder. Como é que tu está? Tu é pontual? Tu se veste bem? Tu é cheirosinho? Estou brincando aqui, lógico, são perguntas ligadas ao dia a dia da empresa lá, né? Como é que você se acha? Qual é a nota que você se dá? Né? Os mais antigos, eu não sei se tinham isso é muito comum hoje, mas eu acho que antigamente tinha, né, na Alcoa lá, né, Wallace? Muito bem. Só que esse mesmo questionário é dado para o gerente dessa pessoa. As mesmas perguntas para o funcionário. Olha, teu funcionário está cheirosinho, teu funcionário chega bem, chega na hora, ele dá todas as aulas, né, Evinho? Levinho, certamente, a nota 10 é discípulo, né? Glória a Deus, aleluia. O melhor professor da UFPB, glória a Deus. Estou profetizando aqui, meu irmão, eu sei que você é, em nome de Jesus, que faz para o Senhor. Chega na hora, dá todas as matérias, aí vai para o coordenador de Iveson, o mesmo questionário. Olha, Iveson dá todas as aulas, chega no horário, como é que ele é? Qual é a nota final que você dá?
Eu não sei você que já fez isso. Para mim era muito constrangedor. Você falar, dar uma nota para você mesmo, né? É como aquela pergunta de entrevista. Fale um defeito seu. Sou perfeccionista. Por favor, né? Como é a resposta padrão, né, Fernando? O entrevistador já faz assim, não sei. Só que aí o que é que acontece? Como o Paulinho brinca, cara crachá, né? O gerente pega a nota dele e pega a tua nota. Sim, qual é a tua nota? Não, eu me dei um 9,5 para não ser muito soberbo. Aí vem o gerente, eu acho que eu te dei 3,5 aqui. Estamos rindo. Mas é exatamente o que aconteceu com Laodiceia. No questionário, eles disseram assim, estamos bem, não temos falta de nada, já temos tudo. Aí Jesus diz, tu não tens nada, te falta tudo. Tu és pobre, cego e nu. Quem pode dar para nós o diagnóstico real de como nós estamos? Por quê? Porque, de novo, Ele conhece as nossas obras. Ele passeia no meio da sua igreja. Ele tem como te dar um diagnóstico de como estão os teus filhos. Ele tem como te dar um diagnóstico de como está a tua casa. Ele tem como me dar um diagnóstico de como eu estou como discípulo diante dele. Ele tem como ver o que eu não vejo. Ele tem como ver erros que eu nem sei que os cometo. Ele tem condições de nos dar precisamente, mais do que uma tomografia, um scanner, Ele tem como nos dizer exatamente como nós estamos. E é isso que eu quero falar com você até o final. Nós não somos as melhores pessoas para, nesse questionário, nos avaliar. De novo, eu gosto muito do tripé que Deus tem nos dado. A igreja, a palavra e o Espírito. Os três falarão de você a mesma coisa. Jesus tem como dar para você um diagnóstico do teu coração. Preste atenção. Essa palavra é para nós como igreja. Às vezes o perigo bate à tua porta e tu não enxerga e abre. E tem aberto. E o Senhor quer nos falar hoje, fecha essa porta. Ele tem um diagnóstico correto daquilo que nós precisamos. Mas talvez alguns de nós estejamos pensando assim. Eu jamais falaria que eu não necessito de nada. Eu não falaria isso nunca que os laodicenses falaram. Eu nunca teria a mesma atitude que eles têm. Será que não falamos, mas agimos assim? Será que as nossas obras denunciam aquilo que nós não falamos? Porque Jesus conhece as nossas obras. Deus tem nos falado acerca de decisões, e domingo passado o Senhor nos falou sobre estações. Será que nós não estamos vivendo, você não está vivendo a estação da mudança de atitude para conhecer mais a vontade de Deus a teu respeito? Se você está bem, essa palavra é para consolidar você naquilo que você está fazendo bem, glória a Deus. Mas se você se identificar com essa palavra que eu vou falar agora, nós precisamos de arrependimento. Se você nunca falou
ou não teria coragem de dizer para Cristo que de nada necessita, porque você já tem tudo, mas você já não o busca como fonte da sua riqueza, justiça e revelação, as tuas obras estão declarando que você não precisa de nada. Eu vou repetir. Se mesmo não falando o que eles falaram para Jesus, nós não o buscamos mais como a nossa fonte de riqueza, justiça e revelação, estamos dizendo com as nossas obras as mesmas palavras que os laodicenses. Paramos de buscar as Escrituras. Há quanto tempo você não se deleita, não é ler, se deleita nas Escrituras? O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o seu caminho. Antes, na lei do Senhor, ele finaliza, medita de dia e de noite. O que tem sido a tua fonte de meditação? Ou, quem tem sido a nossa fonte de meditação? Quero falar como igreja aqui, não quero falar como indivíduo. Quem tem sido a tua fonte de meditação? Há quanto tempo a palavra de Deus não fala para você de forma clara? Como o nosso querido pastor Paulinho fala, me saltou aos olhos. Há quanto tempo a palavra não te salta aos olhos? Por que não salta? Porque você não lê, porque você não medita, porque não se deleita. Paramos de buscar as Escrituras e depender dela. Paramos de buscar ao Senhor em momentos de dependência e devoção. Quanto tempo faz que você não se apresenta diante do Senhor? Num tempo de qualidade com Ele. Eu não quero estabelecer hora, nem tempo, nem momento. Você e Deus. Quanto tempo não paramos diante dEle para ouvir a sua voz, para simplesmente nos deleitarmos na sua presença. Paramos de ouvir a voz do Espírito Santo e sermos guiados por Ele. Paramos de, na hora dos nossas refeições com os filhos, o tema é A, B, C, e nunca mais tempo que você não se deleita com os teus filhos na palavra, ou em algo que é da parte do Senhor, ou tu dizer para teu filho, olha, vem, lê isso que o Espírito Santo falou para o pai ou para a mãe. Quanto tempo? Se nós estamos vivendo assim, nós estamos dizendo para o Senhor, de nada tenho falta. As tuas crises, que não são poucas as que vivemos, a quem recorremos? Ou é nela e só nela que recorremos ao Senhor? Há quanto tempo, queridos, como igreja, nós... Eu sei que essa palavra é geral, mas tu assume para a tua vida. É uma resposta que tu tens que dar. E aqui eu tenho que abrir meu coração pastoral. Com muita dor. Nada contra projetos pessoais. O Senhor nunca nos impediu de fazer projetos pessoais. Mas eu abro as mídias e eu só vejo projetos pessoais. E quando você vai perto daquela pessoa, você não vê nenhum projeto da parte do Senhor sendo gerado no coração. Isso precisa nos assustar. Isso precisa mexer conosco. Isso precisa mudar os nossos caminhos, a nossa maneira de enxergar a nossa condição diante do Senhor. Se a sua palavra deixou de ser uma fonte de inspiração para mim e deleite, se o tempo com o Espírito Santo, com a presença do Pai, tem sido escasso na tua vida, eu quero dizer para nós aqui, Jesus conhece as nossas obras. E pode ser que o diagnóstico que você tem acerca de você mesmo não seja o que Jesus tem acerca de nós. Na verdade, eu vim falar isso para você. Eu não sei porque eu não vim ministrar hoje aqui, Deus sabe.
Mas eu fui de novo acordado esses dias, essa madrugada, com essa frase: eu conheço as suas obras. Eu estou dizendo para você, é com muito temor acerca da minha própria vida. Eu disse para o Senhor esses dias, depois que, de segunda para cá, eu disse: Senhor, qual é o meu diagnóstico? Como eu estou diante do Senhor? No livro dos Salmos, versículo 36, versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Na luz de quem nós enxergamos a luz? Na luz de Deus. Mas o versículo fala no início: em ti está o manancial da... Por favor, eu quero deixar claro para você que tem projetos pessoais e você tem colocado na mídia. Eu não estou aqui colocando carapuça em ninguém, em nome de Jesus. Nós não usamos púlpito para mandar mensagem. Nós temos o Espírito Santo para fazer isso pessoalmente. Se você tem feito projetos pessoais e esse diagnóstico não é para você, glória a Deus. Amém. Continua diante do Senhor. Mas se não é, te arrepende, como Jesus vai nos aconselhar a fazer. Salmo 139, versículo 23 e 24. O salmista fez uma das orações que eu considero uma das mais temerosas a ser feitas com um pleno coração, de forma aberta. Eu não sei se você hoje teria coragem de fazer isso, mas em nome do Senhor faça. Sonda-me, ó Deus. Passa o teu scanner. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus. Vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque pode ser que eu esteja nele e não saiba. E guia-me pelo caminho eterno. Pode ser que você esteja num caminho de morte e esteja desapercebido disso. E o Senhor está dizendo: eu tenho um diagnóstico para você. Eu quero lhe mostrar isso. E só existe uma maneira de estarmos mudando esse caminho. É quando recebemos da parte do Senhor luz sobre o nosso próprio caminho. O salmista diz: lâmpada para os meus pés, significa, me mostra onde eu estou pisando. Lâmpada para os meus pés. Quem já pegou como é que chama, que joga a luz, a lanterna? Você primeiro joga a lanterna onde? Aqui, ó, para você saber onde está pisando. E depois, você sabendo onde está pisando, você joga no teu caminho. Significa que o Senhor quer nos mostrar onde nós estamos e para onde nós vamos. Veja como o Senhor é misericordioso conosco. Ele quer mostrar nossa condição atual para nos levar a um caminho perfeito. Esse diagnóstico, o Senhor quer nos dar hoje. Quer revelar os nossos corações. Ele quer dizer para nós o contrário do que disse para os laodicenses. Ele quer dizer: filho, você está no caminho certo. Continua assim. Mas quando nós abandonamos a beleza das Escrituras, nós abandonamos no nosso dia a dia a meditação nas Escrituras, nós abandonamos o nosso dia a dia, esse tempo de qualidade com o Senhor que o próprio Jesus teve, nós estamos dizendo para Ele: de nada preciso. Quando eu tomo as minhas decisões sem o conselho do Senhor, quando eu tomo minhas decisões sem o conselho da sua própria igreja, quando eu vou nos meus caminhos, as minhas decisões, libero os meus pensamentos contrários às Escrituras e vou por esses pensamentos, o que digo ao Senhor? De nada tenho falta. Mas quando me humilho diante do Senhor, medito na sua palavra, ela é o meu prazer. Ele é a minha fonte de conselhos, de decisões, de direções. Aí eu estou dizendo para Ele: eu não tenho nada,
Tu é o meu tudo. E assim Ele vai nos guiando com a sua luz. Porque na luz dele é que nós temos luz. Presta atenção, nenhum discípulo tem luz própria, por mais tempo de caminhada que tenha. Nenhum discípulo tem revelação que vem e é gerado no próprio coração. Ele morre com 80, 90, 100 anos de caminhada com Cristo, mas sempre é Cristo. Sempre. Quando fugimos disso, caímos no erro de achar que estamos bem quando estamos mal. E Ele vai estar a ponto de vomitar da sua boca. Queridos, em nome de Jesus, Deus sabe o quanto eu relutei para falar essas palavras para você. Porque eu disse, Senhor, isso é muito forte. É muito forte. Mas pode mudar os nossos caminhos. Pode mudar o que está no nosso coração, queridos. Jesus tem um diagnóstico certo sobre você, sobre tua esposa, sobre teus filhos. Ah, queridos, em nome de Jesus. Deus sabe como teus filhos estão. Ele sabe como eles estão. Mas Ele é tão misericordioso que Ele diz assim, tu é pobre, cego, nu. Aconselho-te. É com essa palavra que eu quero encerrar. Eu não quero dar palavra minha, não quero dar nenhum conselho meu, eu não quero dizer nada interpretando as Escrituras, eu não sou ninguém diante dela. E das palavras de Jesus, menos ainda. Mas Ele diz a esses que deu um diagnóstico de morte, Ele diz, aconselho-te, que de mim compre ouro, refinado pelo fogo, vestes brancas para te vestires e que a tua nudez não apareça. Veja que preocupação de Jesus. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que você veja. Esses 3 conselhos, riqueza, vestes e colírio, os laodicenses tinham de sobra. Mas não servia para nada. Nada. São recursos humanos. Eu quero dizer para você, quem já viveu situações difíceis, a ponto de dizer, se o Senhor não intervir, eu morro, sabe que os recursos humanos são limitados, são finitos. Aí nessa hora Deus diz, pois eu te aconselho, a todos esses teus recursos, tu esquecer, e vim a mim para comprar ouro, vestes e colírio. O que você acha que pode fazer bem feito? Bênção. Mas se esse pensamento te afasta de buscar ao Senhor, naquilo que tu sabe que pode fazer bem feito, cuidado. Você está dizendo para Ele que tem tudo. Mas Ele é o recurso de Deus ilimitado. O que eu posso tirar desse conselho? É que para aqueles de Laodiceia, eles precisavam entender que as riquezas, os recursos que eles tinham, não eram suficientes. Eles precisavam buscar em Cristo. Porque Jesus diz assim, compra de mim, significa que eu tenho que ir até aquele que tem os recursos, para poder ter dele os recursos. Jesus tem os recursos. Eu quero dizer para você, eu quero animar teu coração agora. Dizer que Jesus tem todos os recursos, para que esse diagnóstico que Ele vai te mostrar, de morte, de dificuldades, de nudez, de pecado, Ele tem os recursos para te tirar dessa condição, para a condição de vida, de vitória, de alegria. Amém? Mas, para sair daqui, para cá, tu tem que buscar o Senhor. Não vai cair no teu colo. Jesus, vem a mim e compre de mim. Ele tem para nos dar, mas nós precisamos ir até Ele.
Eu termino com duas palavras que Jesus fala. Ele diz, seja zeloso. Tenha zelo. Zelo com o quê? Eu não vou dizer com o quê. Tenha zelo com Ele, com as coisas dEle, com Cristo. Seja zeloso, seja cuidadoso, seja aquele que vai até as últimas consequências para ter dEle todos os recursos que Ele tem. Amém? Todos os recursos. Eu vou até Ele. Eu vou acordar cedinho. Eu não sei o que você tem que fazer. Eu não sei, eu não quero dizer. Mas eu vou até Ele com todas as minhas forças. Para ter dEle todos os recursos que eu necessito. Por quê? Porque senão eu estou dizendo para Ele, de nada tenho falta. Por quê? Porque Ele é o tudo. Seja zeloso. Se você não tem sido zeloso com as Escrituras, seja. Se você não é zeloso com um tempo de qualidade com Deus, porque Deus tem uma palavra para lhe dar, eu quero falar aqui para vocês. Eu tenho ouvido essa frase há alguns anos, e eu tenho repetido ela, sempre que eu estou aconselhando, inclusive me buscando o Senhor, eu sempre falo isso, Deus tem uma palavra para lhe dar. Deus tem uma palavra em todas as situações. Não é a que queremos ouvir, mas Ele tem uma palavra para nos dar. A questão é o quanto estamos dispostos a sofrer ou a perder para ouvir essa palavra. Aí vem o zelo. O zelo nos leva às últimas consequências para ter de Deus aquilo que Ele tem para nós. Então, dê um freio de arrumação em nome de Jesus com a tua vida. Depois de falar sobre ser zeloso, Ele vem com arremate, Ele diz assim, arrepende-te. O zelo está no nosso coração. E o arrependimento também, queridos. O arrependimento está nas nossas decisões. O zelo no coração e o arrependimento nas nossas decisões. Arrependimento é mudar o teu caminho. Muda. Para diante do Senhor. Faz a oração que Davi fez. E o Senhor vai mostrar para você a tua real condição. Se Ele disser assim, servo, tu está 100%. Tu te alegra, tu tem que te entristecer não. Te alegra, glória a Deus. Mas fica diante do Senhor, para Ele trazer um diagnóstico de como você está e de como está a tua casa. O Senhor vai falar. Aí Ele conclui, dizendo assim, estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Eu vejo isso, queridos, como o ápice da caminhada desse texto. Ele dá o diagnóstico de como estamos. Nós vamos até Ele com zelo e arrependimento. Ele bate na porta. Você agora consciente de que é Ele quem bate. Você abre. Ele entra, ceia com você e você com Ele. O final é esse. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora. Essa palavra que o Senhor trouxe para mim, meu coração. E com muito temor e tremor, eu quero dizer que Deus está falando conosco aqui. Neide? Irmãos, Deus é testemunha de que até hoje pela manhã, vindo para cá, eu disse, Senhor, eu queria dar outra palavra. Estava repartindo com Sheila. Eu tenho nesse computador outras palavras, mas o Senhor não me permitiu falar outra coisa para você. Porque eu sei que Ele está falando conosco como igreja aqui. Paz, irmãos, bom dia. Eu tive um sonho essa noite e eu compartilhei com Augusta e com Jane. E assim, a Jane disse, fala com os pastores e
ver o que é que eles acham, tudinho. Aí, quando o William começou a palavra, eu, eita, Jesus. Jane até disse, e vê o que o Senhor vai falar na palavra e espera. Eu, tá. Eu sonhei que eu entrava numa sala, tipo de massagem, tinha um rapaz, aí tinha 2 balões de sangue, tipo transfusão, assim, batendo. Eu perguntava o que ele estava falando, ele falava algumas coisas. Foi bem rápido esse momento, eu saía da sala. Tinha uma maca branca, assim, ele estava em cima. Eu saía da sala. Quando eu saía, Paulo estava me esperando fora. Aí a gente dava uns passos. Quando eu voltava para trás, tinha uma mulher. O rosto dela, bem bonito, tudinho. E eu ficava, você aqui? Aí ela, sim. E ela estava com um rosto de clamando, sabe? Orando em línguas, tudinho. Aí eu fazia... Você, de novo, eu perguntava. Ela, sim. Aí eu, por que está aqui? Aí ela dizia, estou clamando pela igreja. A igreja está enferma, sabe? Ela não falava irmãos, nem nada, ela falava a igreja. Aí eu, enferma, ela, sim. Aí eu acordava do sonho, mas antes de eu acordar, eu escutava ela dizer, precisamos clamar mais, buscar mais. Amém. Eu sou apaixonado por Jesus por muitas coisas. Na verdade, por tudo, né? Mas algumas delas me deixam... Como é que eu posso dizer para você? Não sei se o nome é envergonhado. Eu vou falar e você define a palavra. É melhor, né? É que Ele mesmo vendo as nossas dificuldades, Ele quer nos tirar dessas situações. Mesmo vendo as nossas debilidades. Mesmo nos conhecendo como nós nunca nos conhecemos. Mesmo vendo as nossas indiferenças às vezes. Ele não desiste de nós. Ele traz uma palavra dessa e diz assim, seja zeloso e arrependa-se. Ele ainda diz assim, eu quero te dar um conselho. Compre de mim o que te falta. Compre de mim. Jesus não nos abandona. Mas o tempo da nossa resposta é limitado diante dessa vida. Eu vou dizer o que nós dizemos para as pessoas quando evangelizamos. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Porque essa palavra final, quando Jesus diz, estou à porta e bato, Ele está falando para a sua igreja. E se Ele está do lado de fora, é porque Ele espera que nós abramos para Ele entrar. Tem uma canção antiga, que nesses dias eu estava cantando, que é uma oração para nós essa manhã. Pedro vai nos ajudar a cantar. Fecha os teus olhos diante do Senhor. Fica diante dele do jeito que tu queres. Se tu quiseres se ajoelhar, se tu quiseres curvar tua cabeça. Diante dessa palavra de zelo e arrependimento, o Espírito Santo, Ele está nos lembrando que a palavra de Jesus diz, eu caminho no meio da minha igreja. Eu conheço as tuas obras. Ele nos conhece. Deixa o Senhor revelar para você a tua condição. E revelada essa condição, Ele diz, tenha zelo e arrependa-te. E venha a mim, porque tenho os recursos para te tirar desta condição. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis aqui, ó Deus, minha vida oferecer. Que
a cruz, em meio à adoração, elimine o que é da velha criação. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer. Que a cruz, em meio à adoração, elimine o que é da velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como eu. Isso é o melhor que tens pra minha vida. Só me resta em amor me oferecer. Senhor, nós somos nessa hora os que menos temos condições, Pai, de falar de nós mesmos. Nosso olhar sobre nós é tendencioso e limitado. Mas Tu tens um olhar perfeito. Tu tens um olhar cirúrgico sobre nós, Senhor. Porque Tu andas no nosso meio. Tu conheces as nossas obras, Senhor. Pai Santo, quando Tu denuncias os nossos estados atuais, quando o Teu Espírito Santo escancara para nós a nossa condição, é para nos levar a um caminho de arrependimento, de vida, de alegria. Faz isso conosco, Senhor, aqui. Nós não queremos que Tu nos vomite da Tua boca, por acharmos que estamos numa condição, quando na verdade estamos em outra. Quando dizemos com as nossas obras, de nada tenho falta. Queremos dizer, Pai, que Tu faz falta. Tu és tudo para nós. Mas que as nossas obras, elas gritem essa verdade, Senhor. E cada partícula do nosso ser, nesta manhã, que está totalmente descoberta para Ti, Senhor. Somos tolos em achar que Tu não conheces tudo de nós. Tu nos conheces, mas Tu nos chamastes para sermos Teus. E por causa desse zelo que Tu tens pela Tua igreja, nessa manhã Tu nos dá uma palavra de arrependimento, Senhor. Tu nos dá uma palavra para nós enxergarmos com os colírios que Tu estás derramando sobre cada um de nós. Nós enxergarmos o caminho para sairmos dessas condições. Primeiro, nós temos convicção de que precisamos de arrependimento, Senhor, para que possamos ser zelosos contigo. Aí então nós vamos abrir a porta e o Senhor vai entrar, vai cear conosco e nós contigo, Senhor. Te damos graça, Jesus, porque Tu não desiste de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Mesmo quando nós vamos agora enxergar nossa real situação e condição, Tu mesmo ali, pega nas nossas mãos e nos leva ao caminho eterno, Senhor.
mesmo ali, Tu estarás conosco. Em nome de Jesus, Pai. Que os nossos corações como igreja, a resposta seja sim, Senhor. Sim, para Tu que é fiel testemunha, Tu és o amém, o princípio de todas as coisas. Nós dizemos sim, Senhor. Nos arrependemos. Sejamos zelosos para abrir a porta e o Senhor entrar e cear conosco.